Sujeição ativa. Sujeição ativa é a atribuição de ser credor da obrigação tributária. É quem cobra o tributo. É aquele que fiscaliza, constitui crédito tributário mediante lançamento. É também quem tem a competência de inscrever a dívida ativa e exigir o pagamento por meio de ajuizamento de execução fiscal. Pode ser pessoa jurídica de direito público ou ente federativo, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando nós falamos sobre a capacidade tributária, nós falamos ser possível a delegação. Nesse caso, está sendo delegada a sujeição passiva. O sujeito ativo, na maioria das vezes, é o Estado. É usual chamá-lo de fisco, de erário. Todavia, o sujeito ativo nem sempre é o beneficiário do produto da arrecadação. Mesmo assim, continuará a ser sujeito ativo. Temos o sujeito ativo direto e o sujeito ativo indireto. Sujeito ativo direto é a pessoa jurídica de direito público interno. Essa tem atribuição constitucional para instituição de tributos, ou seja, é quem tem efetivamente a competência tributária. O sujeito ativo indireto é o ente parafiscal, que tem capacidade tributária ativa, aquele que tem o poder de arrecadar e fiscalizar o tributo. É aquele que recebe do poder público a função de cobrar os tributos dos contribuintes. Quando a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal exercem o direito de instituir, arrecadar e fiscalizar os tributos decorrentes da Constituição, eles são os sujeitos ativos diretos. Quando as pessoas jurídicas de direito público, os entes parafiscais, recebem a delegação, surgem os sujeitos ativos indiretos. No que tange a parafiscalidade, podemos ter os conselhos profissionais, como o CRM e o CRC, que são consideradas autarquias especiais. Não é o caso da OAB, que é considerado serviço público independente e seus créditos possuem natureza civil e não tributária. O artigo 119 do CTN determina que o sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Portanto, qualquer pessoa jurídica de direito público pode ser sujeito ativo da obrigação tributária, posto que pode ter recebido a delegação para exigir. O sujeito ativo da obrigação tributária é o ente credor do valor do tributo, ou seja, representa o Estado. Não se pode olvidar que um tributo só pode ser pago a um sujeito ativo, sob pena de bitributação. A única exceção seria o Imposto Extraordinário de Guerra, que está previsto no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. O nosso foco de hoje, na verdade, é a imunidade, isenção e não incidência. Na imunidade, a Constituição prevê o impedimento do poder de tributar. No incide o tributo. Sempre que a Constituição afastar a competência, haverá imunidade. Imunidade constitui limitação ao poder de tributar. A imunidade é uma forma qualificada de não incidência por vedação constitucional do poder de tributar. Nós dizemos que a imunidade é a exclusão de incidência por ordem constitucional. Em que pese alguns autores dizerem que a imunidade só diz respeito a impostos, a imunidade como forma desonerativa da tributação, ela deve ser interpretada extensivamente, podendo abranger as taxas e as contribuições sociais. Nós não podemos esquecer que, mesmo que sejam utilizadas outras denominações, continuam sendo casos de imunidade. Quando se fala em outras denominações, por exemplo, nos referimos ao artigo 184, parágrafo 5º da Constituição, que reza que são isentas de impostos, no artigo 1156, parágrafo 2º, inciso 1, diz quando determina que o imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a propriedade. Um artigo utilizou a terminologia isenta,
No outro caso, não incide. Todavia, em ambos são casos de imunidade. Nos casos de imunidade, não há fato gerador, porque a Constituição não permite a cobrança. As imunidades tributárias, elas são classificadas como normas constitucionais de estrutura. Elas atuam em momento antecedente ao da incidência tributária. Imunidade é uma proteção que a Constituição confere aos contribuintes. É uma norma negativa da competência, descrita na própria Constituição. São elencadas, então, situações que não podem ser objeto de tributação. A Constituição impede a incidência do tributo, exigindo que os entes federados não efetuem cobrança de tributos. Ocorre imunidade quando a Constituição, ao realizar a repartição da competência, ela exclui do campo tributário certos bens, serviços, patrimônios ou pessoas. A imunidade é prevista no inciso 6 do artigo 150 da Constituição. Todavia, esse artigo ele não esgota os casos de imunidade, porque nós temos muitos outros, mas a maior parte está no 150, inciso 6 da Constituição. Na isenção, a obrigação incide, mas o contribuinte é dispensado do pagamento. Portanto, há o fato gerador do tributo. Ao se interpretar o Código Tributário Nacional, constata-se que o fato gerador ocorre. Surge a obrigação, mas o pagamento é que é dispensado por lei. A lei poderá ser geral ou limitar-se a alguns casos ou pessoas. Também poderá ter prazo certo ou buscar situações determinadas. Contudo, se não for esse o caso, a lei pode ser revogada a qualquer tempo. A diferença básica entre imunidade e isenção é que a imunidade atua no plano da definição da competência e a isenção no plano do exercício da competência. Incidência é um pouco pior para nós notarmos. Não há fatos na lei que desenvolvam a obrigação do pagamento. Designa situações fora do alcance da norma. Então, na verdade, como não consta nada, por isso não incide. A não incidência configura-se em face da própria norma de tributação. Essa norma descreve a situação de fato que, se e quando realizada, faz nascer o dever jurídico de pagar o tributo. Tudo que não estiver abrangido por tal descrição constitui hipótese de não incidência tributária. Por exemplo, quando alguém vende um carro por um valor menor do que pagou, não pagará imposto de renda por essa venda por valor menor. Por quê? Porque não está previsto em lei isso. Portanto, é hipótese de não incidência. Ainda em relação a essas situações, nós temos a chamada isenção heterônoma. É a relacionada ao tributo que não seja de competência da entidade federativa que a tenha concedido. A Constituição de 87, alterada pela emenda de 69, ela permitia que a União, atendendo a relevante interesse social ou econômico, concedesse isenção de impostos estaduais e municipais. Na verdade, o imposto era estadual, o imposto era municipal. Quem tem que conceder isenção não é a União, e sim o Estado ou o município. A Constituição atual de 88 veda que a União conceda isenção de impostos da competência dos Estados, Distrito Federal e municípios. O artigo 151, inciso 3 da Constituição, ele vem como limitação ao poder de tributar e ele impede a concessão de isenções heterônomas, dizendo exatamente isso. A União não pode. Imunidades tributárias. Primeiramente, o objetivo da Constituição Federal em determinar imunidade visa garantir direitos sociais e fundamentais, como a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, acesso à cultura, democracia política. Por isso ela cria essas imunidades. Agora, nós temos espécies de imunidades tributárias. Primeira espécie, imunidade recíproca.
A imunidade recíproca ela está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A. Parágrafos 2º e 3º da Constituição. Denomina imunidade recíproca porque não permite a tributação entre pessoas jurídicas de direito público interno. Os entes federados não podem tributar uns dos outros. A Constituição não admite que sejam criados impostos entre si, assegurando assim a autonomia entre os entes federados. Os preceitos da Constituição que atribuem imunidades recíprocas extensivas às autarquias e fundações são diferentes daquelas ofertadas aos entes políticos. Para os entes federativos, a imunidade é caracterizada sem qualquer restrição. Mas para a autarquia e fundação, a proteção é restrita às finalidades essenciais ou decorrentes dessa finalidade, sempre vinculando o patrimônio, a renda, os serviços às finalidades. Características da imunidade recíproca. Em princípio, a imunidade não abrange empresas públicas e de sociedade de economia mista. Contudo, o STF excepcionalmente diz que empresas de correio, telégrafo e infraero são imunes em relação aos serviços públicos essenciais que prestam. Também não abrange essa imunidade as concessionárias de serviços públicos que cobram tarifas dos usuários. Não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel, por exemplo, o ITBI e o IPTU. Não afasta o ITPU em relação ao IPTU em relação ao imóvel cedido ou arrendado à pessoa jurídica que explore atividade econômica com fins lucrativos. Então, é isso que nós vemos. Algumas situações não abrange e outras abrange a imunidade. A outra questão é a imunidade dos templos de qualquer culto. A Constituição Federal ela procura proteger e garantir a liberdade de crença, sem margem para juízo valorativo pelo fisco. A proteção da liberdade ela está contida no artigo 5º, incisos 6 a 8 da Constituição. Culto é toda e qualquer manifestação religiosa, e templos são as edificações onde ocorrem as manifestações. A imunidade abrange toda a atividade e o espaço necessário para o culto, incluindo a casa do religioso e o estacionamento. É uma imunidade subjetiva, pois refere-se apenas à entidade e não a um determinado bem. Baseado na jurisprudência, a imunidade abrange o pagamento de IPTU de imóvel alugado para terceiro, desde que a renda seja aplicada nas atividades essenciais do templo, conforme súmula 724 do STF. Também são abrangidos pela imunidade os cemitérios religiosos sem fins lucrativos, conforme determinou o STF no julgamento do recurso extraordinário número 578562, em 21 de maio de 2008. Entrando lá no site do STF, a gente consegue levantar este recurso extraordinário. Uma outra imunidade é a imunidade dos partidos políticos e das instituições educacionais ou assistenciais. A Constituição Federal, ela prestigia entidades essenciais para a democracia representativa e para a defesa dos direitos dos trabalhadores. E aquelas que colaboram com o Estado em áreas sensíveis, como a educação e a assistência social, que não têm fins lucrativos. Os partidos políticos possuem imunidade em razão da função essencial que possuem na organização da sociedade. Dos partidos políticos é que saem os representantes do povo. Os partidos políticos, para gozar da imunidade tributária, eles devem amparar o regime democrático, prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Em relação aos sindicatos, refere-se apenas a entidades sindicais dos trabalhadores,
não se destinando às patronais. Ela abrange todo o patrimônio necessário para atividades essenciais, inclusive os prédios administrativos e os estacionamentos para os estudantes. Isso, então, em todas as situações das imunidades dos partidos políticos e instituições de ensino. Agora, quais os requisitos para a imunidade das entidades educacionais e assistência social? Para que essas entidades descritas no 150, inciso 6, a linha C, da Constituição Federal, e que são reproduzidas no artigo 9º, inciso 4, a linha C do Código Tributário Nacional, para que eles possam fazer jus à imunidade, elas devem preencher os requisitos elencados no mesmo artigo 14 do Código Tributário Nacional. Elas não podem distribuir parcelas de seu patrimônio ou suas rendas a qualquer título. Então, elas não podem distribuir parcelas do patrimônio ou renda a qualquer título que seja. Elas têm que aplicar integralmente no Brasil os recursos de manutenção dos seus objetivos institucionais. E elas têm que manter a escrituração da receita e despesa em livros, preservando a formalidade e exatidão. Afora isso, devem cumprir obrigações como responsáveis tributários, como retenção na fonte e deveres instrumentais. A outra imunidade, ela é relativa aos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. O objetivo foi proteger direitos e garantias fundamentais descritas no artigo 5º da Constituição. A imunidade buscou proteger a liberdade de expressão, de informação, de pensamento, assim como difundir a cultura. Ela prestigia o acesso à informação, à educação e à cultura. Abrange qualquer publicação, mesmo que não tenha nível elevado. Quando se fala em publicar, se refere a qualquer tipo de publicação, seja ela qual for. Referida imunidade, ela tem caráter objetivo, porque a imunidade se dá sobre o objeto e não sobre a empresa que a produz. É interessante observar que sobre um jornal vendido nas bancas não recai impostos. Todavia, sobre a empresa que produziu é tributado pelo Estado. A imunidade é objetiva e restrita a impostos, incidentes sobre os livros, jornais, periódicos e o papel para impressão. O livro eletrônico e-book também é imune por disposição do STF, súmula 657. O STF determinou que a imunidade tributária constante no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, aplica-se ao livro eletrônico e-book, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. A jurisprudência não reconhece imunidade em relação às tintas e equipamentos de impressão. Tampouco tem imunidade em relação ao material promocional ou de propaganda. Abrange impostos de importação, IPI e CMS relativos à compra do papel, produção e comercialização desses bens. Não há imunidade em relação aos tributos, que incidem direta ou indiretamente sobre a atividade de outros bens. A imunidade pretende assegurar a difusão da cultura e da liberdade de imprensa. No entanto, a imunidade não abrange os livros que não se destinam à propagação de pensamentos. Porque justamente eu estou buscando também a liberdade de pensamento. Imunidades de fonogramas e videogramas. O mesmo artigo 150, inciso 6, agora da linha E da Constituição, ele trata sobre a imunidade e essa imunidade abrange fonogramas e videogramas musicais, que são produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou musicais de autores brasileiros e obras, em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham.
salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Tudo isso nós vemos que está na linha do artigo. Fonograma é a representação gráfica de um som da fala. O som fica registrado em um disco, fita, filme. É o local onde está gravada a obra, que passou do campo imaterial para o campo material. Videograma é o registro de imagens. E, por fim, temos as imunidades, que não estão previstas no artigo 150. Por isso eu disse anteriormente que o 150 não esgotava as imunidades, que nem todas estavam lá. Primeira situação, artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, que fala sobre a contribuição social sobre receitas decorrentes de exportação. O outro é o 195, parágrafo 7º, também da Constituição, que fala sobre a contribuição social de entidades beneficentes de assistência social. O 153, parágrafo 3º, inciso 3, o 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, IPI e ICMS sobre exportação. 153, parágrafo 4º, inciso 2, o ITR sobre pequenas glebas. O 156, parágrafo 2º, inciso 1, que fala sobre o ITBI, sobre alterações societárias. E o 195, inciso 2 da Constituição, que fala sobre a contribuição social sobre aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral da Previdência Social. Então, isso era o que nós tínhamos hoje para tratar sobre imunidade, isenção, não incidência e os casos que a Constituição prevê de imunidades. Até uma próxima oportunidade.